Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir nos nossos estudos, de todas as segundas-feiras. Hoje o estudo é o 92. O tema é Jesus é seguido por uma multidão, depois da fama que correu dele. Esse trecho foi narrado por Mateus 14, 13 e 14, Marcos 6, de 32 a 34, Lucas 9, versículo 11, e João, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E o estudo, como a gente fala sempre, é baseado na obra Sabedoria do Evangelho do Pastorino. Mateus registrou assim: tendo Jesus ouvido isso, afastou-se dali num barco para um lugar deserto, sozinho. E quando as multidões o souberam, seguiram-no das cidades, por terra. E Jesus, ao desembarcar, viu grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Marcos registrou assim: e foram no barco sozinhos para um lugar deserto, e os viram partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e lá chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas registrou assim: e ao saber disso, a multidão seguiu. E tendo Jesus acolhido, falou-lhe do reino de Deus e curou o que estavam necessitados de cura. João registrou: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguiu, porque tinha visto os sinais que operava nos que se achavam enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. A gente nota que a passagem é a mesma, mas cada um dos evangelistas traz algum detalhe, Estudando a lição, então, duas razões levaram Jesus a se afastar da Galileia. A primeira foi proporcionar aos discípulos que regressavam daquela missão apostólica que a gente falou no estudo passado, dar a eles um pouco de descanso, de repouso, longe daquelas multidões sofredoras e sequiosas daquele conhecimento. Então Jesus, depois daquele trabalho missionário, Jesus afastou com ele para um momento de repouso. A segunda situação foi Jesus quis se afastar para se colocar fora do alcance do tetrarca, do Herodes, que já tinha ouvido falar dele, que a gente viu também no estudo passado, e que procurava conhecê-lo. Então Jesus deixa a Galileia e segue para Betsaida, que nem nós falamos do estudo passado. Essa razão, porém, ela não tem tanta importância, porque no outro dia Jesus já havia regressado a Cafarnaum. Então a ideia não era que Jesus afastou-se de Herodes por medo, não por temor, não. Foi principalmente para que os discípulos tivessem um momento de repouso longe da multidão. No outro dia, então, Jesus já havia voltado para Cafarnaum. Jesus, então, calado, embarcou com seus discípulos e iniciou a travessia. Aconteceu, então, que ouviram, a multidão viu Jesus embarcar, observaram o rumo que levava e, ao verificar para onde ele se dirigia,
eles resolveram segui-lo por terra. Enquanto Jesus ia no barco com os discípulos, eles foram caminhando, né? A distância entre Cafarnaum e Betsaida não chega a 10 quilômetros. É uma distância, portanto, que pode ser percorrida facilmente em torno de 2 horas. E Marcos, o evangelista, relata que alguns fizeram isso a pé. E no caminho, eles foram dando notícia a todas as pessoas que encontravam, e assim novos contingentes engrossavam aquela comitiva, de tal forma que quando Jesus desembarcou do outro lado, encontrou uma pequena multidão que o aguardava. Mas enquanto estava no barco, não havia pressa. Iam ali descansando. Já haviam começado a conversar, que nem nós já vimos no estudo passado, a respeito do que ocorreu com cada um naquela missão apostólica. E assim, a viagem deles pelo barco transcorreu suavemente e mais demoradamente. É o que eles mais queriam, na verdade. Jesus, então, ao ver que a massa se comprimia, frustrando suas intenções de repouso, porque chegou lá e já tinha multidão de novo, né? Jesus não demonstrou nenhum movimento de impaciência. Pelo contrário, né? Ele se compadeceu ternamente de todos e começou a falar para aquelas pessoas e a curar os seus enfermos. Aquela gente humilde, pobre, suarenta e desnorteada, deu a impressão para Jesus de que se tratava de um rebanho sem pastor. Diante então desses fatos, Jesus sobe a uma margem um pouco mais elevada. Um dos evangelistas disse que é um monte, né? Uma elevação maior do terreno, e ali começa a falar. As horas passam e todos permanecem embevecidos, presos aos lábios de Jesus, que falavam palavras cheias de amor. Lógico, da boca de Jesus sempre saíram bênçãos, né? E palavras cheias de amor. Os enfermos, então, revigorados na saúde, já podiam, então, permanecer ali sem maiores sofrimentos. Muito interessante. Então, Jesus saiu de uma multidão de uma região, mas a multidão acabou indo atrás, porque já conhecia, aspas, né, os prodígios que Jesus e os seus discípulos, né, haviam feito em seu trabalho apostólico. Entendendo a lição no sentido profundo, o seguinte: frequentemente, a individualidade, isto é, a essência, o espírito com E maiúsculo, sente necessidade de se recolher a um lugar isolado, que nem a gente falou na semana passada, levando consigo apenas os seus veículos, Jesus, seus discípulos, e cada um de nós com todas as suas personalidades, né? Para que se dedicar à meditação e à prece, escutar a voz do coração, responder às dúvidas do intelecto e atender às necessidades de suas emoções, ensinando-as a controlar-se diante das tensões nos embates, né, da nossa vida. Normalmente, após viagens de pregação ou períodos de trabalho mais intensos, ou ainda, essa interpretação legal, após cada período encarnatório na Terra, aparecem sintomas desagradáveis, como agregações fluídicas, cansaço cerebral, perturbações emocionais. E não há um remédio mais eficaz do que sair daquela multidão para o isolamento do silêncio e da meditação, buscando o contato com o eu profundo. Que nem também a gente já falou isso outras vezes. Na multidão fica muito difícil mencionar, porque a multidão, de modo geral, ela é insana, né?
o indivíduo ali é como se ele se perdesse. Quando a pessoa precisa encontrar a si mesmo, precisa estar no silêncio. Só consigo, né, com seus pensamentos e entrando em processo de prece e de meditação. Mas como nós sabemos, nem sempre a gente consegue isso. O caso de Jesus, por exemplo, ele saiu de uma multidão, foi para outro lugar, a multidão foi com ele, né? Isso acontece com a gente também. Quantas e quantas vezes nós, exaustos e confusos, vamos em busca de repouso e, em lugar de achar o repouso, encontramos uma outra multidão que nos espera, pedindo favor, suplicando conselhos, solicitando passes, né? No caso dos espíritas, expondo-nos dúvidas, jogando-nos em cima de seus problemas. Há pessoas, por exemplo, que vão prestar um determinado favor espiritual, vamos dizer assim, mas acaba sendo como uma esponja, né? Suga a energia dele, suga a energia dos outros. Estão pesando mais em suas costas. No caso de Jesus, isso não aconteceu porque Jesus é muito tranquilo em relação a isso. Mas nós outros, não raro, determinadas situações, determinadas discussões desequilibram as nossas energias e isso atrapalha sensivelmente o nosso cotidiano, né? Aumentando os problemas, e na maioria das vezes os problemas nem são da gente, mas são energias que encontram com as energias da gente, né? Aí tem uma lição para ser aprendida. Qual que é? Manter a paciência. Olhar sempre os sofredores como ovelhas sem pastor e seguir-se ativo no trabalho, compadecendo de todos os que, ainda presos às ilusões do corpo e da matéria, se creem injustiçados. Essa lição também tem um outro detalhe bem interessante. Bem interessante mesmo. O atendimento das necessidades dos outros e também das nossas, claro, porque a gente está mais ou menos no mesmo nível, encarnado no mesmo planeta, né? Então, para se atender à necessidade de algum necessitado, o atendimento ele tem que ter uma multiface, ele tem que ser multifacetado. Primeiro, a primeira colaboração que a gente pode dar aos necessitados é o ensinamento. Dá certinho com a lição. Por quê? Por meio do conhecimento, essa pessoa pode apagar as suas dúvidas. O ensinamento é o primeiro passo para sanar as dúvidas. Depois vem a cura dos males e em seguida, aí sim, vem o atendimento social. Então nós temos aqui, do ponto de vista doutrinário, o que nos fala a doutrina, nós temos que fazer a caridade material e a caridade moral. Não é isso? Então Jesus ensina com perfeição a ordem em que a ajuda deve ser executada. Primeiro ponto, como nós dissemos, o ensino, que é o alimento do espírito, é o atendimento mais importante, mais elevado, imprescindível que se pode dar à humanidade. O conhecimento desmembra, abre janelas, abre horizontes, né, para que a gente possa dirimir as dúvidas, né? É o que a gente vem tentando fazer. A doutrina espírita, quando ela fala amai-vos, instruí-vos, é isso.
ou quando a doutrina espírita fala da caridade, que a caridade moral é superior à material, é porque na caridade moral está o ensino, na caridade material é um processo de assistência. E às vezes um assistencialismo, né, conforme nós já falamos diversas vezes. A cura dos enfermos, então, é a segunda ordem, né? A cura das enfermidades, ela é realizada em grande parte exatamente pelo conhecimento adquirido com aquele ensinamento que foi dado, que desperta a fé e refaz o equilíbrio. Olha que interessante, tem que buscar, a primeira coisa é buscar o conhecimento, porque ele mesmo vai nos ajudar a nos reequilibrarmos, né? A terceira ordem, então, é o atendimento social, que é bem importante, não resta a menor dúvida, nós já falamos diversas vezes, né? Que não adianta a gente dizer para a pessoa, Jesus é o pão da vida, se a pessoa morre de fome, né? Não adianta, né, falar isso, né? Aliás, isso é bíblico, escrito lá na carta, eu estou falando com outras palavras, na carta de Tiago, né? Não adianta a gente dizer assim, ide, aquecei-vos e fartai-vos, se a pessoa não tem como ir e se aquecer e se fartar, que não tem condições para isso, né? Então, o alimento material, quando a pessoa não tem, e há a condição da gente fazer essa caridade, é muito importante mesmo, né? Porque ele renova as forças do corpo, vai dar energias para que a pessoa possa prosseguir na sua luta cotidiana. Agora, essa outra interpretação, em sentido mais profundo, é o seguinte: o nosso eu, ou a individualidade, conforme a gente fala, isto é, a nossa essência, jamais deve se cansar de atender às necessidades de seus veículos inferiores e nem perdoar seus erros, né? Jamais deve se cansar disso. Como diz Jesus, perdoar os erros tem que ser 70 vezes, 7 vezes. Porque as nossas personalidades, por serem personalidades, por estarem na dualidade, acabam errando, né? E a gente precisa então ter paciência com elas. Nós sabemos que é muito mais difícil perdoar a si mesmo do que perdoar os outros. Apesar de toda a imperfeição do nós sempre falamos e incapacidade da nossa personalidade, aprendamos a suportá-la, isso é dar suporte, ensinando-lhe a evoluir com amor, sem nervosismos nem angústias, dando-lhe o ensino paciente, alimentando-lhe a fome do conhecimento com palavras simples, sem exigirmos dela mais do que ela pode dar. Isso é fundamental. Esse trecho que nós estamos estudando hoje é exatamente onde nós podemos aplicar a máxima do Espiritismo da caridade moral e da caridade material, né? Que a doutrina fala muito bem. Então, gente, todas as vezes que a gente, nós que já temos esse conhecimento, todas as oportunidades que surgirem nas nossas vidas, que a gente atente para essa ordem, essas 3 ordens, aí sim nós faremos uma caridade completa. Mais ou menos isso, né, que eu preparei para a gente trabalhar nesse estudo, com foco nesse processo da caridade moral e na caridade material, que é exatamente os movimentos sérios acabam fazendo, o movimento espírita sério, né? Apesar de alguns desequilíbrios, porque o movimento é feito de seres humanos, e os seres humanos ainda são falíveis, né? Mas vamos, com a paciência necessária, nos atermos à prece e à meditação,
para que os nossos mentores espirituais, os prepostos do Cristo, nos acompanhem nessa trajetória. É isso então, gente. Que Jesus nos abençoe e que haja sempre muita paz em nossas mentes e em nossos corações. Na próxima segunda a gente continua.